Olá, pessoal! Vamos estudar juntos a lição bíblica da ciência cristã? O tema desta semana é o amor. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você baixar essa lição e acompanhar esse estudo com a gente. O texto áureo é do Salmo 36, versículo 7. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Mas na versão em inglês dessa lição, eles usaram uma tradução moderna, e que está escrito nessa tradução: como é precioso, ó Deus, o teu constante amor. Então, muito bonito. Como é precioso, ó Deus, o teu constante amor. E realmente o amor de Deus é constante. E é precioso para nós, é a nossa maior preciosidade. Aqui no Salmo 68, versículo 8. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. Em inglês, o Senhor aperfeiçoará ou tornará perfeito aquilo que a mim me concerne. Isso é bonito, né? Saber que Deus vai nos aperfeiçoar tudo que concerne a cada um de nós, né? Vai tornar perfeito. Já mais adiante, no Salmo, aqui é o Salmo 68, 5. Antes, então, era o Salmo 138, versículo 8. Agora, passando para o Salmo 68, versículo 5. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Eu achei bonito porque realmente não existe órfãos no reino de Deus. Todos temos um pai e mãe que é Deus, né? E viúvas, né? Tem um trecho de Isaías que fala: o teu Criador é o teu marido. Então realmente não existe viúvas no reino de Deus, nem viúvos. Todos temos a companhia permanente de Deus, né? Então pode ser pai dos órfãos, companheiro das viúvas, das solteiras, das casadas. Quer dizer, mesmo quem é casado, que tem uma companhia humana, ainda assim a nossa companhia mais próxima, mais real, é a companhia de Deus. É a presença de Deus, é a comunhão com Deus, é o nosso relacionamento mais próximo, mais sólido, mais real, né? E que mais nos satisfaz. É o nosso relacionamento com Deus. Daí, no versículo 6, Deus faz que o solitário more em família. E isso me tocou bastante no sentido profissional, né? Esse trecho já orei muito com ele no sentido profissional, porque eu sempre quis fazer parte de uma família, de uma editora que me acolhesse, né, do mercado literário, e sempre isso me foi negado, né? Nenhuma família me quis, né? Nenhuma editora me quis, e eu tive que abrir minha própria editora, na qual eu trabalho sozinho, né? Eu tenho só o apoio de alguns ilustradores que trabalham comigo. E às vezes uma pessoa que me ajuda a revisar o texto, né? Então é muito solitário, e esse anseio por uma família ainda existe humanamente, da minha parte, né? Uma família no sentido profissional. E podemos, mas sabendo que Deus faz que o solitário more em família, né? Eu consigo enxergar outras formas de família, né? Por exemplo, quando eu visito uma escola, aquelas crianças são minha família, né? E eu compartilho os meus livros, meus poemas, e vejo a criançada ficar super alegre, super empolgada. Isso é uma forma de Deus estar me acolhendo em família, né? Aquela família daquela escola está me acolhendo como um visitante, né? Então tem muitas outras formas de família que a gente pode perceber espiritualmente,
né? E ser grato. No meu caso, mencionei esse. Tem a outra forma que é a igreja, né? A igreja é uma família. Então, muitas pessoas buscam uma igreja no sentido de buscar uma família, mais até do que buscar a Deus, né? Claro que eu não concordo, eu acho que o ideal principal é buscar a Deus, mas também uma família, né? A igreja é uma família, tanto uma igreja local, quanto o nosso senso, né, de igreja universal. Pode ser, tanto a Igreja da Ciência Cristã é uma grande família, mas também todos os cristãos são uma grande família. Todos os filhos de Deus são uma grande família, né? Todos os seres humanos são uma família. Todo o universo é uma família, né? Se a gente for ver a nossa família no sentido de planeta Terra, ela inclui os animais, os vegetais, né? As plantas, as aves. Então, todos somos uma grande família da criação de Deus, né? E a gente pode se ajudar como uma família, né? Então, é muito gostoso esse senso de família, né? E claro que, às vezes, uma família humana tem desavenças também, né? Eu estava escutando um programa de rádio antigo da Ciência Cristã em que o entrevistado estava falando no sentido de que, às vezes, na igreja há certas desavenças, né? Porque as pessoas têm amor um para com os outros, mas também têm opiniões humanas divergentes, às vezes, né? E podem ficar um pouco chateados com certas atitudes de alguém ou certas decisões, né? Na Igreja da Ciência Cristã, por exemplo, tudo é democrático. Então, já aconteceu de pessoas, há uma certa situação que está sendo votada ali e algumas pessoas não concordam com o que foi votado, com o que a maioria decidiu e ficam magoadas, né? Mas isso é tudo humano, né? É o ego humano que fica magoado. Então, por isso que o livro Ciência e Saúde fala tanto em despojar-se do ego, né? Então, por mais que às vezes aconteçam coisas que nós não concordamos, atitudes ou decisões em conjunto que nós não concordamos, podemos abafar esse ego e deixar o amor suplantar o ego, né? O mais importante é o amor ao próximo, né? Se a gente deixa esse ego ficar maior que o amor, a gente fica magoado. Tem pessoas que às vezes saem da igreja, né? É o ego falando, não é o amor falando. O amor deveria ser muito maior que o ego humano, né? E a gente continuar amando, apesar de não concordar, às vezes, com alguma coisa, né? Então, vamos aqui para a seção 1. Eu vou ler no marcador 3 da Bíblia, né? O Provérbios 2, versículo 6. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Então, olha que bonito, a nossa sabedoria, a nossa inteligência, o nosso entendimento vem de Deus. É uma das razões porque a senhora Ed revelou, descobriu que um dos sinônimos de Deus é a mente divina. A mente divina, que é Deus, é a fonte infinita da sabedoria, da inteligência e do entendimento. É a fonte infinita das ideias, de ideias que vêm de Deus para nós. Aí no Provérbios 8, aqui o escritor usa uma figura de linguagem que é você pôr a sabedoria como
protagonista, que ela está falando em primeira pessoa. Quer dizer, calma aí, acho que não é bem isso. Não clama porventura a sabedoria, o entendimento não faz ouvir a sua voz. Quer dizer, justamente, ele está pondo a sabedoria como um personagem, né? Como a sabedoria clamando, né? O entendimento fazendo-se ouvir. Aqui como está transformando a sabedoria, o entendimento, em um sujeito, né? E geralmente eles são adjetivos, qualidades, né? Sabedoria e entendimento. Mas aqui ele está nesse texto, está se transformando em sujeito. E é interessante porque a sabedoria e o entendimento estão até com letra maiúscula, apesar de que parece que no original hebraico não existia maiúsculas, né? Assim como no grego parece que também não. É uma coisa muito do nosso escrita, mas o tradutor aqui, traduzindo para o português, achou interessante pôr em maiúsculo e realmente acho muito bonito porque é um protagonista aqui falando, né? A sabedoria e o entendimento falando. E para mim eles simbolizam a mente divina falando. Então a gente pode substituir, não clama porventura a mente divina? A mente divina não faz ouvir a sua voz? Sim, né? Faz sentido a gente substituir por mente divina aqui. Porque realmente quem clama é Deus, né? E Deus faz ouvir a sua voz. E a sua voz é a voz da inteligência, é a voz da sabedoria, né? É a voz da mente divina, que nos guia, que nos instrui, que nos ensina, né? Então cabe a nós escutarmos essa voz, né? E é isso que é oração na ciência cristã, é nós pararmos para escutar o que a sabedoria está falando, o que o entendimento está falando, né? Nós pararmos para ouvir a voz da sabedoria e do entendimento, a voz de Deus, é a inspiração que vem de Deus para nós. E aqui continua, eu amo os que me amam, os que me procuram me acham, porque o que me acha a vida e alcança o favor do Senhor. Aqui também, o que é o favor do Senhor? Por acaso Deus tem favoritos? A gente precisa encontrar o favor do Senhor, quer dizer, como se Ele só abençoasse alguns. Isso, claro, é um conceito que eles tinham na época, de um Deus à semelhança do homem, que se agradava de alguns e desgostava de outros. É um conceito humano de Deus, né? Nós não precisamos do favor do Senhor, porque já temos o amor infinito do Senhor, que inclui a todos, não é só para alguns, né? O amor de Deus é para todos, não ele não tem favoritos e ele não se desagrada de uns e se agrada de outros, né? Ele ama infinitamente e igualmente a todos os seus filhos. E ele não conhece mortais pecadores, ele só conhece filhos perfeitos, santos e amados, ele só conhece o que ele criou, a identidade espiritual de cada um de nós, né? Por isso ele ama a todos infinitamente e igualmente. Aqui no livro Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, né? Lemos na página 2, Deus é o amor, podemos pedir-lhe que seja mais? Não, né? Não podemos, porque ser o amor já é tudo o que precisamos, já é já é o máximo, né? Deus é amor, Ele nos ama infinitamente e igualmente. Esse amor é um infinito sustentador, Ele nos sustenta com tudo o que precisamos. Ele já está nos dando tudo, Ele já está nos amando infinitamente. Então,
gente não pode pedir mais do que tudo, né? Deus já é tudo, não há como pedir mais. Por isso que a oração da ciência cristã não costuma ser uma oração de petição, né? Mas existe também a oração de petição, mas no sentido espiritual, quer dizer, eu peço a Deus por inspiração, eu peço a Deus. Na verdade, eu estou pedindo o que Ele já está me dando, né? Deus já está nos dando inspiração, luz, tudo que a gente pode pedir para Deus, Ele já está nos dando. Esse ato de pedir é simplesmente um sintonizar-se com Deus. Então, eu peço a Deus por sabedoria, Ele já está me dando sabedoria, só que quando eu paro para pedir, eu me coloco receptivo a essa sabedoria. E escuto a sabedoria de Deus, né? Então, não precisamos pedir, porque Deus já está dando tudo. A gente só precisa nos colocar em receptividade, né? Abertos à mente divina. Escutar o que ela está nos dando, né? Ou perceber o que ela está nos dando. E aqui na página 13, né, diz assim, o amor é imparcial e universal. Ou seja, ele é imparcial, ele não tem parcialidade, não gosta mais de um do que de outros, como eu já falei antes, né? Não tem favoritos. Ele é imparcial e universal, ele dá todo o bem a todos, na sua adaptação e nas suas dádivas, né? Então, esse amor se adapta à nossa necessidade. Cada um de nós tem uma necessidade única e específica, mas o amor divino se adapta e atende a cada uma de nossas necessidades. Não que ele conheça as necessidades são algo humano, mas faz parte da natureza desse amor, né, suprir toda a necessidade humana, né? Todo o suposto vazio já está preenchido pelo amor divino. Então, o que nós entendemos como uma necessidade humana é um conceito humano só. Para Deus não existe nenhuma necessidade, só existe suprimento. E Ele está nos dando suprimento, e esse suprimento geralmente se manifesta de uma maneira que é exatamente adequada para atender a nossa necessidade, né? Porque justamente o amor é imparcial e universal na sua adaptação e nas suas dádivas. É a fonte aberta que clama, todos vós os que têm de sede, vinde às águas. E é o que a gente está fazendo diariamente, indo às águas, né? Ou nos colocando ali debaixo dessa cachoeira, essas águas que vêm de Deus infinitamente, né? Dessa inspiração, dessa alegria, dessas qualidades, dessa paz, dessa saúde, harmonia que vem de Deus. Essas águas não são materiais, são espirituais, né? Se oramos a Deus como se Ele fosse uma pessoa corpórea, né, ficamos impedidos de deixar atrás as dúvidas e os medos humanos que acompanham tal crença. E assim não podemos captar as maravilhas operadas pelo amor infinito e incorpóreo, ao qual tudo é possível. Eu achei bonita essa frase, grifei, captar as maravilhas operadas pelo amor infinito. E eu transformei isso numa pergunta. É interessante como transformar certas frases em uma pergunta, né? Então, estou captando as maravilhas operadas pelo amor infinito, né, incorpóreo, ao qual tudo é possível? A gente pode se fazer essa pergunta, porque o oposto disso é não captar as maravilhas operadas pelo amor infinito, ficar focado na falta, no erro, nas coisas ruins. Então, se nós realmente estamos captando as maravilhas operadas pelo amor infinito, né, isso é estar em comunhão com Deus, estar em oração, estar sempre alerta para essas maravilhas operadas pelo amor infinito. Então, para mim,
isso se manifesta em coisas pequenas, né? Por exemplo, quando eu morava no meu apartamento que era alugado, eu era no 22º andar, e eu tinha uma vista da cidade, eu via os pássaros ali quase na mesma altura deles, via as coisas de cima para baixo, e era lindo. Agora, vim morar na minha mãe faz um ano, estou morando no 2º andar, não tem vista nenhuma. Na janela tem uma árvore que ocupa toda a janela, mas nessa árvore eu consigo ver alguns passarinhos bem de pertinho. De noite um morceguinho fica sempre ali rodeando essa árvore. Então, eu estou sempre ali observando essas maravilhas, essas coisas bonitas que Deus criou, né? Por menor que sejam, eu estou alerta. Então, eu era grato quando eu conseguia ver tudo de cima, agora eu também sou grato por ver as coisas de baixo. Porque eu estou ali mais perto de alguns passarinhos e morcegos do que eu estava no outro apartamento. Então, tem as suas vantagens e desvantagens, mas o meu olhar vai estar sempre nas vantagens. Agradecendo por cada manifestação de Deus, por cada criaturinha de Deus que aparece ali na minha janela, né? E também, essa semana voltando da academia, tinha uma árvore com umas flores amarelas lindas, que eu não sei o nome, mas que deixou cair algumas dessas flores, eu pegava e cheirava o perfume dessas flores. Então, eu estou ali alerta para todas as manifestações do bem, né? Para a flor, para o pássaro. Isso é só um pequeno exemplo, mas a maioria das pessoas está passando e não está reparando naquela flor, não está reparando no passarinho, está nos seus problemas, está na sua vidinha, né? E a gente está com esse pensamento alerta para pequenas manifestações do bem, né? Nos torna mais felizes, né? Então, quer dizer, estamos captando as maravilhas operadas pelo amor infinito, incorpóreo, ao qual tudo é possível? Então, está percebendo a saúde, sendo grato pela saúde, pela harmonia, pela ordem. Eu moro no centro da cidade, eu sou grato por um monte de pessoas, bicicletas, motos, pedestres, carros, tudo, né, conseguindo se mover em harmonia, sem um bater no outro, né? É uma manifestação da harmonia do governo de Deus, né? Por mais que pareça normal, é uma pequena manifestação da direção infalível de Deus, né? Milhões de pessoas estão transitando diariamente na cidade e não estão se chocando, né? Estão uma esperando a outra passar, e tudo se acomodando com harmonia, né? Em sua grande maioria, acontecem às vezes alguns acidentes que são uma alegação de desarmonia, uma alegação de que Deus não está ali, de que Deus não está guiando os seus filhos. Mas em sua grandíssima maioria, tudo que se vê é harmonia, né? Todas as pessoas transitando em harmonia. Então, aqui na página 340, lemos: o amor divino é infinito, portanto, tudo que realmente existe está em Deus, é de Deus e manifesta o seu amor. Então, isso é uma oração, é uma afirmação da realidade absoluta, né? Podemos orar tanto no local, para a nossa família, para a nossa igreja, para a nossa cidade, para o nosso país, para o nosso mundo, né? O amor divino é infinito, tudo que realmente existe está em Deus, não está no mundo material, não está na matéria, está no espírito, né? Está no amor. Está em Deus, é de Deus e manifesta o seu amor. Mesmo quando existam tantas alegações de pessoas manifestando ódio, né? Isso é uma oração.
Tudo que realmente existe está em Deus, é de Deus e manifesta o seu amor, não o ódio humano. Isso é a verdade absoluta. Por mais que as notícias nos mostrem pessoas manifestando ódio, né? Mas aquela não é a realidade absoluta, né? É um humano, né? Um sonho mortal, né? De muitas mentes mortais aqui, a maioria boas, mas algumas ruins, e assim por diante, né? É o sonho mortal, não é a realidade absoluta. A realidade absoluta é essa, né? Tudo que realmente existe está em Deus, é de Deus e manifesta o seu amor. E na página 454, o amor inspira, ilumina, designa o caminho e nele nos guia. É bonito isso, esse designa o caminho. O amor escolhe o caminho. Quantas vezes a gente fica em dúvida sobre o que fazer, né? Outro dia eu li um trecho que eu gosto muito, né, que é a mente divina inclui toda ação e volição. E volição é o ato de escolher, né, de tomar uma decisão. E a mente divina inclui todo o ato de escolher, todo o ato de tomar uma decisão. E quantas vezes a gente não acredita que é a nossa mente humana que tem que tomar uma decisão? E a gente fica, que decisão eu tomo, o que eu faço, e agora? E fica pensando nos prós e nos contras e às vezes não chega numa conclusão humana sobre que decisão tomar, né? E é a hora de orar, fala, não, a mente divina inclui toda a ação e volição. Todo ato de decidir, de fazer uma escolha é da mente divina. A mente divina sabe tudo. Ela tem plena consciência de qual é a melhor decisão e ela vai nos guiar para tomarmos essa decisão, né? E aqui é uma outra forma de dizer, o amor escolhe o caminho. E nele nos guia, nos põe nesse caminho e nele nos guia. O amor toma a decisão. O amor inspira, ilumina, e o caminho aqui pode se referir a todos, né? O amor inspira o caminho, ilumina o caminho, escolhe o caminho e nele nos guia. Designa o caminho. Então é muito bonito isso, nos deixarmos ser guiados por esse amor divino. Vamos aqui para a seção 2. Em Jeremias 30, né, versículo 10 em diante. Não temas, pois, servo meu Jacó, nem te espantes, ó Israel. Isso é o Senhor que diz, né? Deus que diz. Pois eis que te livrarei das terras de longe e a tua descendência das terras do exílio. Lembra que nesse período de Jeremias, Israel estava no exílio na Babilônia, né? E então aqui Deus está falando especificamente para esse povo que estava triste por ter sido expulso da própria terra, né? Mas prometeu, né? Eis que te livrarei das terras de longe e a tua descendência da terra do exílio. Jacó, que é um símbolo, né, de Israel, voltará e ficará tranquilo e em sossego. Não haverá quem o atemorize. Então a gente pode substituir a palavra Jacó pelo nosso nome e orar, né? Sentir Deus falando conosco. Ó. Olha como faz sentido. Não temas, servo meu Flávio, diz o Senhor, nem te espantes, Flávio, pois eu te livrarei das terras de longe. Tudo que não pertence a ti, tudo que é longínquo da criação de Deus, não vai te tocar, né? Você voltará e ficará tranquilo e em sossego, não haverá quem te atemorize. Então faz sentido Deus falando isso para cada um de nós, né? Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para salvar-te. Vós sois meu povo, ou vós sois meu filho, e eu sou o vosso pai. Eu sou o vosso pai e mãe. E aqui no Jeremias 31,
16, versículo 3 e 16, né? Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Então, mesmo no Antigo Testamento, muitos dos escritores do Antigo Testamento conseguiam ter essa percepção de que Deus é amor, né? Eles não disseram nessas palavras, Deus é amor, mas aqui ele está dizendo, com amor eterno eu te amei. É a mesma coisa que falar, eu sou o amor, né? Por isso, com benignidade te atraí, né? E como esse amor de Deus atrai a cada um de nós. E eu ouvi dois testemunhos essa semana, né? Um num programa de rádio, outro no Sentinel, essa semana, que são pessoas que conheceram a ciência cristã na cadeia, né? Um era um homem que estava preso por problemas com drogas e ele estava com uma Bíblia, né? E ficou lendo o Salmo 139 constantemente, né? Que fala, para onde me ausentarei do teu espírito, para onde fugirei da tua face? E não sei porque aquele Salmo, ele gostou daquele Salmo e ficava lendo só aquele Salmo. Mas daí quando ele saiu da solitária, ele foi na biblioteca e viu coisas da ciência cristã ali, Ciência e Saúde, as revistas, né? E foi atraído, né, por aquilo e começou a ler e começou a estudar ciência cristã. Né, depois descobriu que tinha um capelão que ia visitar e foi falar com ele, um capelão da ciência cristã. Né, são pessoas que às vezes se oferecem a visitar presídios. Né, isso nos Estados Unidos, muitos estudantes de ciência cristã se oferecem como visitantes, né, em presídios para compartilhar a ciência com ali os presidiários. E ele conheceu esse capelão, ficou conversando com ele. Depois que saiu da prisão, continuou sendo cientista cristão, né? Mas essa ideia de ter sentido uma atração pelo amor divino, né? E tem um outro cara que ele disse que é de Uganda, né? Ele estava indo para a África do Sul, mas parou em Zâmbia e acabou ficando ali em Zâmbia e passou o tempo do visto dele, ele foi preso só porque estava sem o visto e ficou 6 meses na cadeia, né? No país que não era nem dele e tal, por vamos dizer, nem um crime, nem nada, foi só por ter passado o visto. E ali na cadeia ele estava desesperado, mas ele também foi na biblioteca e viu os escritos da ciência cristã ali, tinha o Sentinel Journal e o livro Ciência e Saúde, e começou a ler e se sentiu muito confortado por aquilo. Depois conheceu um outro estudante de ciência cristã ali, né, entre os presidiários, que ajudou ele a entender melhor. E depois, quando saiu da cadeia, foi visitar a igreja, e daí parou no Quênia, e ali visitou a igreja do Quênia, daí falaram que tinha uma igreja em Uganda, e foi para o país deles de volta, e ali continuou estudando a ciência cristã, né? Então, mostra como esse amor está atraindo as pessoas nos lugares mais diversos, né? Onde existe uma necessidade, existe um suprimento. E o amor divino está atraindo os seus filhos, né? E aqui o próximo trecho ali, ele disse, reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor. E eu li esse trecho na segunda-feira, né, e não me tocou. Mas durante a segunda-feira eu estava examinando ali alguns meus livros que estão na Amazon, né? Eu tenho muitos livros gratuitos que têm inúmeras avaliações
pessoas falando bem do livro e tal. E no último ano eu estou vendendo os novos livros a um preço simbólico, né, ou de R$ 2,90 ou de R$ 3,90, né, um preço simbólico, menos do que uma passagem de ônibus, né, preço de um chocolatinho. Eu estou vendendo só para realmente achando que o trabalhador tem direito ao seu salário, né, e que eu tenho direito de receber alguma coisa pelo meu trabalho. Mas praticamente ninguém comprou e não teve nenhuma avaliação. A maioria desses livros novos não tem ninguém que avaliou, que escreveu ali algum comentário, né, sobre o livro. E eu fiquei muito chateado, né, quando eu estava observando isso, que já faz alguns meses que eu publiquei alguns desses livros e não tinha tido nenhuma avaliação ainda. Eu fico pensando nas milhares e milhares de pessoas que baixaram os meus livros gratuitos, foram beneficiadas com o meu trabalho, e como nenhuma delas quis me devolver um pouquinho de amor. Eu já peguei tantos livros gratuitos desse autor, agora ele está vendendo, deixa eu comprar, deixa eu apoiar o trabalho dele, né? Deixa eu escrever uma avaliação ali, né, do livro dele. Mas não, ninguém teve essa desejo de me amar de volta, né, ou essa atitude amorosa para comigo. E eu me senti muito triste por isso, né? E daí, de noite, acordei no meio da noite, triste, desanimado, até chorei durante a noite, num momento ali de insônia. E daí, quando eu acordei de manhã, na terça-feira, eu sempre leio em inglês a lição na terça, né? E daí, na terça, eu li esse trecho que está com outro jeito, né? Diz assim: porque o seu trabalho será recompensado, diz o Senhor. O seu trabalho, você terá a recompensa pelo seu trabalho, né? Você será abençoado pelo seu trabalho. E aquilo me tocou, porque era justamente isso que estava me afligindo, eu não ser beneficiado pelo meu trabalho, né? Não receber a recompensa que eu mereço pelo meu trabalho. E aqui há uma promessa, né? Há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, né? Você não vai ficar sem recompensa. E quem está dizendo é Deus, né? Eu não, ali, essa forma de recompensa não está acontecendo, né? Uma pessoa comprando o livro e deixando uma avaliação positiva, não aconteceu. Mas eu preciso estar alerta a outras formas de recompensa, né? E onde eu sempre me apoio é em Deus, porque Deus me dá todo o bem, né? Por mais que o mundo não me dê o bem que eu espero do mundo, Deus me dá todo o bem infinito, então eu não preciso receber nada do mundo, se Deus já me deu tudo, né? Então, a senhora Ed uma vez falou isso, né, numa carta, se não me engano, ela falou assim: olha, uma coisa que eu aprendi é isso, o mundo não pode me dar nada, nem me tirar nada, né? E a gente espera que o mundo nos dê muita coisa, né? E muitas vezes, na maioria das vezes, nos decepcionamos. Mas não é o mundo que vai nos dar alguma coisa, é Deus que já nos deu tudo, né? E às vezes, se não temos a recompensa que esperamos, se a gente foca em Deus, a gente sabe que já tem todo o bem, né? E eu sei que já tenho todo o bem infinito. E posso ser grato pelo bem infinito que vem de Deus para mim, né? Na forma de saúde, de harmonia, de suprimento, relacionamentos, né, ótimos que eu tenho. Então eu tenho já o bem infinito, né? É só que às vezes temos expectativas humanas que não se concretizam. E se a gente foca nisso, a gente se decepciona, fica triste como eu fiquei, né, da segunda para a terça. Em Isaías 40, versículo 11, como pastor apacentará o seu rebanho, né? Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos
e os levará no seio, e as que amamentam ele guiará mansamente. E aqui também, no inglês, essa última frase diz assim, He shall gently lead those that are with young. Ou seja, Deus vai gentilmente guiar aqueles que estão com filhos pequenos. Isso também me toca, porque para mim cada livro meu é um filho, né? Eu sou com muitos filhos pequenos, né? E saber que Deus vai gentilmente me guiar aqueles que estão com filhos pequenos, né? Eu sinto essa gentil direção de Deus, né? Sempre me guiando sobre o que fazer com cada livro, né? Como finalizar cada livro, como publicar cada livro, né? E aqui em Isaías 35:10, os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo, né? Alegria eterna coroará sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Você vê que essa sessão está falando de tristeza e de alegria, né? E está prometendo que de nós vai fugir toda tristeza e vai ser substituída por alegria. E aqui no livro Ciência e Saúde, na página 322, diz assim, as duras experiências provenientes da crença na suposta vida da matéria, bem como nossos desenganos e sofrimentos incessantes, levam-nos como crianças compradas aos braços do amor divino. Então, sempre que o mundo nos decepciona, a gente se volta para os braços do amor divino, né? E a gente é acolhido pelo amor divino, né? É abraçado, é protegido, é confortado pelo amor divino. Então, começamos a compreender a vida na ciência divina. Sem esse processo de vencer o apego à crença, conseguirás tu encontrar a Deus só por procurá-lo. Aqui no original, em inglês, diz assim, sem esse processo de desmamar, porventura, ao procurar, conseguirás encontrar a Deus? Então, falar esse desmamar, né? É esse o termo que a senhora usou, né? E é estranho, mas faz pensar, né? Aqui foi substituído por vencer o apego à crença. Acho que o desmamar é justamente você o bebê está apegado à mãe, né? Não só bebês humanos, todas as criaturas os mamíferos, né? Precisam desmamar em algum momento, né? Agora, vale pensar, porque nós somos sempre unidos a Deus, né? Então, realmente, não existe um desapegar-se de Deus, que é o desmamar, né? Que é o desapegar da mãe, um desapegar humano. Mas talvez, justamente, se vencer o apego humano, né? O desmamar é justamente se desapegar humanamente, mas o apego a Deus é um apego espiritual, não é um apego humano, né? E é uma comunhão permanente que temos com Deus. Ele é a nossa vida. Nele vivemos, nos movemos e existimos, né? Então, talvez esse desmamar-se da matéria, né? Do humano, deixar o apego ao humano e voltar-se de todo o coração para o divino, né? Na página 66, lemos as provações. Aqui a palavra provações no inglês é trial, né? Que também eu fui procurar no dicionário de 1828, Webster, né? E ver o que significa trial. Eu escrevi bem fraquinho aqui, deixa eu usar meu óculos. Então, trial, em inglês, né, nessa dicionário de 1828, é tentativa
experimento, experiência, e aqui diz também sofrimento que testa a nossa força, paciência e fé. Aflições ou tentações que exercitam e provam a graça e a virtude do homem. Então tudo isso seria um trial, né? Aqui no português só está provações, mas, quer dizer, vê como é amplo esse significado da palavra original que a senhora Ed usou, né? E sempre que a gente tenta uma coisa nova, sempre que a gente experimenta uma coisa nova, é um desafio, né? Então a palavra que eu usaria, eu preferia usar desafios, né? Os desafios ensinam os mortais a não se apoiarem em um cajado material, em uma cana quebrada que traspassa o coração. Então a gente enfrenta desafios todos os dias. E quando a gente se apoia em pessoas, em coisas materiais, geralmente a gente se decepciona. Agora, quando a gente se apoia em Deus, a gente tem a força que a gente precisa, a inspiração que a gente precisa, né, para vencer aquele desafio. Né? Mal nos lembramos disso ao sol brilhante da alegria e da prosperidade. E aqui outro trecho interessante, as aflições são salutares. Mais uma vez, o original não diz aflições, né, diz sorrow. E sorrow é normalmente traduzido como tristeza, né? Então, a tristeza é salutar, isso que está escrito no original. E também faz pensar, né? Como assim, amiguinha? A tristeza é salutar? A gente é um pouco contra o nosso pensamento humano. Tristeza, é ruim, né? E como que a senhora Ed está falando que a tristeza é boa, é salutar? É porque, essa é a minha interpretação, né? Porque quando estamos tristes, geralmente a gente está triste com a materialidade, com as circunstâncias humanas. E ela é salutar porque nos convida a se voltar a Deus com mais afinco, né? Nesse sentido ela é salutar. Quando a gente está triste com a matéria, a gente se volta para o Espírito com mais afinco. Nesse sentido, ela é salutar, porque ela nos impulsionou a se voltar para Deus, né? É através de grandes tribulações que entramos no reino, né? As experiências difíceis, que no original é trials, de novo, né? Tentativas, desafios, experimentos, provações, né? As experiências difíceis, e que não necessariamente é difícil, né? Tem desafios mais fáceis, né? Mas as experiências comprovam que Deus cuida de nós. Mesmo as experiências pequenas, né? Mesmo os desafios pequenos que não são difíceis, comprovam que Deus cuida de nós. Por quê? Porque quando aparece um desafio e nós utilizamos as inspirações de Deus, a força que Deus nos dá, os talentos que Deus nos dá, as qualidades que Deus nos dá. Quando a gente ora, busca inspiração a Deus, encontra. Então, tudo isso, esse desafio, nos impulsionou a crescer, a demonstrar melhor a Deus. Então, os desafios comprovam que Deus cuida de nós. E a gente fica com mais força, né? Lembra de por que Davi conseguiu enfrentar Golias? Porque ele já tinha enfrentado o leão e o urso antes e tinha vencido. Então, aqueles desafios menores comprovaram que Deus cuidava do Davi, e ele tinha uma fé enorme que Deus cuidava dele e foi enfrentar o Golias sem medo, porque ele sabia que Deus cuidava dele, né? Então, os desafios comprovam que Deus cuida de nós. Então, por isso que desafios pequenos
nos ajudam a enfrentar os desafios grandes, né? E nenhum desafio é desprezível, né? Por isso que na reunião de testemunho, contamos testemunhos que às vezes são pequenos, parecem pequenos, mas para nós são importantes, porque comprovam que Deus cuida de nós até nas pequenas coisas. Né? Então, já teve muitos testemunhos de pessoas que perdeu um fone de ouvido, que é pequenininho, escutou a Deus, né? A inspiração de Deus encontrou. É uma coisa pequena. Poderia ter comprado um novo fone de ouvido, não é o fim do mundo, mas ele parou para escutar a Deus, achou o fone, sentiu que Deus cuidava dele, né? Até nas pequenas coisas. E aqui vamos continuar. O desenvolvimento espiritual não germina da semente lançada no terreno das esperanças materiais. Porém, quando estas se dissolvem, o amor propaga de novo as alegrias mais elevadas do espírito, as quais não têm mácula terrena. Então, eu grifei essa parte, alegrias. A gente quer buscar essas alegrias mais elevadas do espírito, as quais não têm mácula terrena, não dependem de uma circunstância humana, né? As alegrias mais elevadas do espírito não têm nada a ver com circunstâncias humanas, né? Elas vêm da nossa comunhão com o Espírito, com Deus, e acontece em qualquer circunstância, né? Cada fase sucessiva de experiência desdobra novas perspectivas do bem e do amor divino. As aflições, original sorrow, né? A tristeza tem sua recompensa. Nunca nos deixa onde nos encontrou. Então, humanamente não é sempre assim, né? Tem pessoas que ficam tristes e pronto. Nós que estudamos a ciência cristã, podemos, né, e devemos, sempre que estamos tristes, buscar com mais afinco a Deus, né? E vencer aquela tristeza, né? Não é normal ficarmos tristes, né? E é interessante que ontem, quando eu comentei isso aqui no estudo, né, uma pessoa falou, não, mas eu não concordo que Deus conhece nossas aflições e vai nos dar a inspiração para suprir essas aflições. E claro que ela estava certa, Deus não conhece nossas aflições humanas. É só nós que acreditamos que conhecemos, a gente acha que aquilo é verdade, isso nos impulsiona a se voltar a Deus, que é a verdade, né? Então não é que Deus sabe exatamente o que está acontecendo com a gente e vai olhar lá de cima e vai nos dar exatamente o que a gente precisa. É simplesmente essa natureza do amor, que é de suprir a nossa necessidade humana, né? De ser na sua adaptação e nas suas dádivas. Ele se adapta ao que a gente precisa. E o amor divino, por sua natureza, supre exatamente a nossa necessidade, mesmo sem conhecer coisas humanas, né? Necessidades humanas. Mas ele nos dá exatamente o que precisamos. E eu comentei que isso aqui, tem vários trechos do Ciência e Saúde que estão no absoluto. É a realidade absoluta, né? A realidade divina. Esse trecho está no relativo, né? Porque tristeza não faz parte do reino de Deus, aflições, tudo isso é no humano, né? E eu lembrei de um outro trecho que está no absoluto, né? Que quando fala assim, a alegria isenta de pecado constitui o único homem verdadeiro, indestrutível, cujo ser é espiritual. Então está falando que a alegria isenta de pecado constitui o homem verdadeiro, né? Nós somos feitos de alegria, né? A tristeza não faz parte da nossa identidade espiritual.
Então esse trecho está no absoluto, é a verdade absoluta, né? Que a alegria isenta de pecado constitui o único homem verdadeiro. Ou seja, a tristeza não pode fazer parte do homem verdadeiro, faz parte só do humano, né? O humano que está enxergando coisas materiais e ficando triste, né? Na página 518, o amor dá a menor das ideias espirituais. E aqui eu fico pensando, quando eu leio esse trecho, né, o que é uma menor ideia espiritual? Eu assim, às vezes me traz mais inspiração eu pensar o amor dá a cada ideia espiritual, né? Aqui a menor é porque é para todas, né? Mas será que para Deus tem menor ou maior ideia espiritual? Talvez, né? Mas eu acho que todas as ideias são importantes de qualquer forma, né? Todas as ideias de Deus. Então, e nós, né, os seres humanos, os animais, árvores, né, e assim por diante, todos somos criaturas de Deus, ideias de Deus, né? Deus dá a todas as ideias espirituais a força, a imortalidade e o bem, né, que brilham através de tudo, assim como no botão se entrevê a flor. Então Deus dá a mim a força, a imortalidade e o bem, que brilham através de tudo. Todas as diversas expressões de Deus refletem a saúde, a santidade, a imortalidade, a vida, a verdade e o amor infinitos. Então todas as ideias de Deus refletem a saúde, a santidade e a imortalidade. E engraçado que eu estava, quer dizer, não é engraçado, mas eu estava na academia na segunda-feira, né, fazendo o exercício, e de repente eu vi um moço magérrimo, né, praticamente esquelético, apoiado numa das treinadoras que trabalham ali na academia, né, que estão ali para auxiliar as pessoas. Ele estava andando apoiado nela e ela levou o homem até a esteira, onde ele ficou caminhando um pouco na esteira. Mas assim, estava muito claro que era uma pessoa se recuperando de uma doença, né, que estava ali na academia para se exercitar. Era uma visão muito assim, forte, né? E quando eu vi, assim, parou tudo para mim, assim, eu não tinha mais vontade de fazer exercício, eu só tinha vontade de orar, né? Eu até lembrei de uma vez aconteceu isso com a Mary Beckered, que ela estava comprando tapetes numa loja de tapetes e o atendente ali da loja estava com um olho machucado, com um tapa-olho, e ela na hora ficou um pouco abalada. A senhorete falou para a moça que estava com ela, olha, não consigo comprar tapete, sendo que uma pessoa está em necessidade, né? Eu vou orar. E ele voltou para casa, orando por esse homem. E no dia seguinte, uma pessoa que trabalha com Mary Beckered voltou lá para comprar o tapete e o homem estava curado, né? Ou estava em processo de recuperação, já estava sem o tapa-olho e disse que se sentiu muito melhor naquela noite. E é muito bonita essa experiência, mas essa ideia, né, de que a gente tem a nossa vidinha assim, mas quando percebemos uma necessidade, tudo muda, né? E eu estava ali na academia, já não conseguia fazer exercício, eu tive que parar e ficar orando, né? E reconhecer que Deus é a vida daquele homem, né? Que Deus é a fonte infinita da saúde daquele homem, que ele vive, se move e existe em Deus e não na matéria. E tive que incluí-lo nesse amor infinito, né? Como uma expressão infinita da vida infinita, da saúde e da harmonia infinita, né? E só depois que eu orei, né, incluí ele, né, nesse amor infinito, em pensamento ali, que eu me senti bem o suficiente para continuar os meus exercícios, né? Interessante que daí na terça-feira eu voltei na academia
ele estava lá de novo, continuava andando apoiado numa pessoa, né? Mas eu vi ele ali num outro exercício de ombro, né? Que é um exercício que você puxa né? E faz assim, né? E ele estava fazendo com quase o mesmo peso que eu faço, né? Um homem que estava ali magérrimo, né? Mas estava ali demonstrando força, por mais incongruente que parecia, né? Porque o braço dele é tão fino que não consigo imaginar ele puxando aquele peso. Mas era uma demonstração de que ele estava refletindo a saúde e a força que Deus lhe dá, né? E eu fiquei grato, né, de vê-lo ali demonstrando essa força. Vamos voltar aqui para que é justamente, né, essa ideia de que todas as diversas expressões de Deus refletem saúde, santidade e imortalidade. A vida, a verdade e o amor infinitos. Né? Na página 520 lemos a profundidade, a largura, a altura, a força, a majestade, a glória do amor infinito enchem todo o espaço. Isso é o suficiente. Né? Essa glória do amor infinito enche todo o espaço mental, toda a nossa consciência, né? Todo o reino de Deus, todo o espaço virtual, todo o espaço da internet, tudo está preenchido pelo amor divino. Isso é o suficiente. É o suficiente para curar o mundo, né? Para abençoar o mundo. A primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 6, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Ontem a minha mãe quis chamar a atenção por isso no nosso estudo na igreja, né? Porque muitas pessoas não têm uma ideia correta do que é humilhai-vos, né? Humilhar é simplesmente ser humilde perante Deus. O que é ser humilde? Reconhecer que Deus é todo o poder. Então, humilhar-vos sob a poderosa mão de Deus, né? Seja humilde, reconheça que Deus é todo o poder. Se você, por exemplo, tem alguma realização importante, saiba que Deus é a fonte dos seus talentos, das suas qualidades que te possibilitaram ter essa realização. Então, dar a glória a Deus, dar todo o poder a Deus, e nós somos só o reflexo de Deus. Isso é ser humilde, né? Reconhecer que todas as nossas qualidades vêm de Deus. Isso é humilhar-vos sob a poderosa mão de Deus. Em Mateus 5, versículos 5 e 9, né? Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. O manso é aquele que é o contrário do raivoso, vamos dizer assim, do briguento. E às vezes a gente é briguento no nosso pensamento, né? Quando a gente vê uma coisa injusta, a gente fica com raiva. E isso não é bom, mesmo se a gente não manifeste isso humanamente para outra pessoa, fique só no nosso pensamento, ainda assim não está nos fazendo bem, né? Então o manso é não reagir com raiva. Uma das significados, né? E quem reage com raiva é o ego humano. Então, quando a gente vê uma coisa errada, o ego humano reage com raiva, bravo, xingando, o que isso é o oposto de ser manso. Para mim, é uma das trechos que mostra a verdadeira mansidão, é um trecho que a senhora Ed escreveu em outro livro que não é o Ciência e Saúde, né? Que ela fala assim: eu vou amar se o outro odiar. Vou conseguir um equilíbrio para o lado do bem, o meu verdadeiro ser. Né? Eu vou amar se o outro odiar. Né? Isso é mansidão. Né? Você está vendo o ódio, você dá amor. Né? Um amor divino, não um amor humano. Né? É um amor que enxerga o Filho perfeito de Deus ali onde parece ter uma pessoa fazendo uma coisa errada. Né? E mesmo que a gente não consiga enxergar, né, é um amor
que pensa, não, eu não consigo amar, mas Deus ama essa pessoa. Eu sei que Deus ama essa pessoa. Eu sei que Deus está enxergando o Filho perfeito de Deus ali, onde eu estou enxergando um mortal pecador, porque eu estou olhando com olhos materiais. Deus olha com olhos espirituais. Mas só de pensar, Deus está amando essa pessoa já ajuda. É um ato de mansidão, também. E bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Justamente, o manso é pacificador, Em vez de o oposto do pacificador seria o guerreador, o lutador, o que parte para a briga, e que parte para a guerra, e que está sempre em conflito. E nós somos os pacificadores, que estamos amando ali, trazendo paz aos conflitos, não trazendo mais fogo para aquela fogueira, e sim acalmando, trazendo a nossa voz de amor, então tem muitas pessoas que são pacificadoras naturalmente, quando vem alguma desavença, trazem ali uma paz, um amor, e ajudam a conter aquela briga, a conter os ânimos. E nós podemos ser esses pacificadores. Inclusive na internet, a gente sabe que esse ano no Brasil é ano de eleição e vai ter muita gente tentando criar conflito, e falar que o outro é o inimigo e que o outro está errado e vai ter muita briga provavelmente, na internet e também entre pessoas discutindo política. E nós podemos ser os pacificadores, trazer a compreensão, a paz, o respeito, o amor, o amor às pessoas, independente das opiniões políticas delas, é sermos pacificadores. Na página 365, faz parte do amor. Por que está isso na lição do amor? Mansidão e paz, são reflexos do amor. Se você está refletindo o amor, você vai trazer mansidão, você vai trazer paz para as situações. Você vai amar em vez de odiar. Página 365. O pobre coração sofredor necessita da nutrição apropriada, tal como paz, paciência na tribulação e o precioso senso do carinho e do amor do Pai querido. Realmente a gente sentir esse precioso senso do carinho e do amor do Pai querido. É o que nós temos de mais precioso, Esse senso do carinho e do amor do Pai querido. Na página 31, como primeiro ponto da lista dos deveres cristãos, ele ensinou a seus seguidores o poder sanador da verdade e do amor. Jesus fez isso e eu sempre lia esse trecho e ficava imaginando, mas se tivesse uma lista dos deveres cristãos, nessa lista o primeiro ponto está curar. Mas essa lista existe. Eu só pensei essa semana, que é justamente estar no símbolo da ciência cristã, na cruz e da coroa. Em volta desse símbolo está curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios. Essa é a lista dos deveres cristãos. E em primeiro ponto dessa lista é curar enfermos. Então, quão importante a gente seguir essa lista. E na página 516, lemos: o amor perfumado pelo altruísmo inunda tudo de beleza e de luz. O original diz altruísmo, é unselfishness. Mas aqui o desprendimento do ego, por mais que não seja exatamente o que a senhora Ed escreveu, é interessante também porque justamente como eu falei, o ego é que reage,
o ego humano reagindo a outro ego humano é que é a fonte dos conflitos. Então, se a gente se despoja do ego humano, um eu humano separado de Deus que não concorda com outro eu humano separado de Deus e que vai brigar, é tudo ego, né? Então, para você ser um verdadeiro manso, um verdadeiro pacificador, o ideal é ser isento de ego humano, né? E por isso que o amor perfumado pelo desprendimento do ego inunda tudo de beleza e de luz. Então, realmente, podemos refletir esse amor e ser desprendidos do ego, né? Daí seremos mansos e pacificadores. O homem feito à semelhança de Deus possui e reflete o domínio de Deus sobre toda a terra. Uma das manifestações desse domínio é dominar o ego. Mas eu não concordo com ele, mas não sei o que, eu vou brigar. A gente tem que dominar esse ego. Tudo bem que você não concorda com ele, mas vamos amá-lo, né? Vamos ver o outro muito além de um mortal com uma opinião humana que a gente não concorda, né? Vê um filho de Deus ali. O homem e a mulher, coexistentes eternos com Deus, refletem para sempre em qualidade glorificada ao infinito Pai e Mãe dele. Lembra, o homem e a mulher. É muito importante, isso ajuda a vencer a crenças de machismo, né? E a crença de que os homens são inferiores às mulheres, né? Você vê, as notícias jogam isso o tempo todo, né? Só homens fazem coisas erradas praticamente, só homens fazem esquemas de corrupção, roubos, nas prisões cheias de homens, né? Tem muito mais mulheres se formando na faculdade do que homens, né? Porque homens abandonam o estudo. Então, é muito problema do machismo, de homens não serem educados a serem amorosos, a serem cuidadosos, a serem humildes, né? Que justamente é preciso ser humilde para estudar, né? Então, um monte de homens não estudam porque, não, eu sou bonzão, eu vou conseguir acontecer sem estudar, não preciso estudar, né? Isso é ego humano, né? Machismo, né? Enquanto as mulheres são mais mansas, vão lá, estudam, têm os melhores empregos, e estão se formando muito mais do que os homens, conseguindo, porque tem a mansidão, né? Então vamos saber que o homem também tem todas as qualidades de Deus, né? Também reflete amor, mansidão, humildade, paz, e pode refletir todas as qualidades de Deus. E na seção 4, lemos em Lucas 5. Aqui são uma cura de Jesus, que Jesus cura o leproso, que pede para ele. E depois Jesus conta a parábola da ovelha perdida, que mesmo uma só ovelha se perdendo, o pastor vai lá e busca, né? E haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aqui é uma constatação que é interessante, eu acredito que esteja um pouco mais no humano, né? Porque Deus mesmo não conhece um pecador, nem um pecador que continua pecador, nem um pecador que se arrependeu e deixou o pecado. Deus só conhece filhos santos e perfeitos. Então Deus está se alegrando por todos nós, porque Ele está só enxergando a nossa identidade espiritual e perfeita, né? Então eu penso que aqui é uma constatação, há mais alegria na terra, né, por um pecador que se arrepende. E realmente, ficamos muito felizes quando vemos alguém se transformar, né? Mas deveríamos ficar felizes por aquele que não caiu em tentação, né? E nunca se tornou, entre aspas, um pecador, né?
que sempre escutou a Deus, que sempre fez a coisa certa. Felizmente, a grande maioria das pessoas, né, faz a maioria das coisas certas, né? Trabalha, estuda, cuida dos familiares, reflete amor na sua vida diária, né? Trabalha com amor. E então essa é a grande maioria das pessoas, são santas, né? Refletem essa santidade de Deus. E parece que algumas se desviaram, né? Mas é uma crença humana de um mortal desviado, de um mortal que está separado de Deus, escutando pensamentos que não vêm de Deus, fazendo coisas erradas, né? É uma alegação do erro, é uma alegação de separação, né? Mas justamente esse Deus que é o pastor, ele busca a todos. Esse amor divino está atraindo a todos os seus filhos para si, né? E o amor divino corrige e governa o homem. Então esse amor divino, né, está agindo para destruir essa crença no pecado, né? Em Lucas 10, 20, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, sim porque o vosso nome está escrito nos céus. Né? No inglês é written in heaven, que eu achei que tocou mais meu coração, né? Arrolado, tá num rolo lá no céu. Para mim, escrito no céu tocou mais, né? O seu nome está escrito no céu, que a sua natureza é 100% espiritual. Ela foi escrita nos céus, não na terra, né? Ela é 100% pura, 100% santa, né? Que nome é natureza, né? Então a nossa natureza está escrita nos céus, né? É 100% santa e pura, né? Divina. Na página 560, o céu representa a harmonia e a ciência divina interpreta o princípio da harmonia celestial. Então, se o céu representa a harmonia, então podemos ver, nosso nome está escrito na harmonia. A nossa natureza está escrita na harmonia, é 100% harmoniosa. Aqui na página 548, nessa ciência descobrimos o homem à imagem e semelhança de Deus. Vemos que o homem nunca perdeu sua posição espiritual e sua harmonia eterna. O homem nunca caiu em tentação e nunca pecou, né? Nunca caiu em tentação de acreditar na doença, de temer a doença, de experimentar a doença, de sofrer com a doença. Isso é a mente mortal que faz isso. O homem, à imagem e semelhança de Deus, está acima da doença e do pecado, né? Ele é 100% espiritual e vive, se move e existe em Deus e não na matéria, né? Aqui na página 54, pela grandiosidade de sua vida humana, ele demonstrou a vida divina. Graças à amplitude de seu puro afeto, ele definiu o amor. Olha que nós temos essa aspiração de seguir o exemplo do Cristo, né? Se pela amplitude de seu puro afeto, Jesus definiu o amor, nós também podemos almejar ter essa mesma amplitude de puro afeto, né? Esse mesmo amor incondicional e infinito que vem de Deus, que nós só refletimos esse amor para o próximo, né? Com a afluência da verdade venceu o erro. Essa palavra afluência, que significa abundância, riqueza, né? Ele venceu o erro. O mundo não lhe reconheceu a retidão por não vê-la, mas a terra recebeu a harmonia que seu exemplo glorificado introduziu. Como testemunho de sua missão divina, ele apresentou a prova de que a vida, a verdade e o amor curam os doentes e os pecadores. Então, a maior demonstração do amor é a cura, né? A vida, a verdade e o amor curam.
os doentes e os pecadores, e triunfam sobre a morte. E o fazem por meio da mente e não da matéria. Essa foi a mais alta prova que ele podia ter oferecido do amor divino. Então, quando eu pus esse trecho, eu transformei numa pergunta, né? Que provas eu posso oferecer do amor divino? Se curar é a mais alta prova, que outras provas eu posso oferecer do amor divino? Cada um de nós pode responder, né? Cada pequeno gesto de amor, cada oração, cada atitude de pacificador e assim por diante, cada trabalho bem feito que a gente faz é uma prova que podemos oferecer do amor divino. Aqui na página 375, o cientista cristão genuíno fortalece o poder mental e moral do paciente. Ele aumenta a espiritualidade. E aqui eu substituí o cientista cristão por a ciência cristã, e vi que faz sentido. Então nós nos apoiamos na ciência cristã diariamente. E aqui a ciência cristã genuína fortalece o poder mental e moral do estudante, de quem estuda essa ciência. Ele aumenta a espiritualidade, enquanto o restabelece fisicamente por meio do amor divino. Você vê como o trecho faz sentido se a gente substitui o cientista cristão pela ciência cristã? Então, isso é muito evidente quando lemos o capítulo Frutos do livro Ciência e Saúde. Um monte de pessoas ali só teve contato com o livro, não teve contato com outros cientistas cristãos. Mas a ciência cristã contida no livro justamente fortaleceu o poder mental e moral daquele leitor. Ele aumentou a espiritualidade enquanto o restabelecia fisicamente pelo amor divino. Então, a ciência cristã faz isso, sem a gente ter contato com nenhum cientista cristão. Mas claro que nós também, como cientistas cristãos, podemos refletir esse amor e fazer isso também. Na página 414, lembra-te de que a perfeição do homem é real e inquestionável. Enquanto que o mundo fala exatamente o oposto, O mundo fala que a imperfeição é que é inquestionável, que ninguém é perfeito. Mas isso é de um ponto de vista humano. Aqui está falando no absoluto, no espiritual. Não é perfeiçãozinha humana, é uma perfeição espiritual. Então, lembra, a perfeição do homem é real e inquestionável. Ao passo que a imperfeição é condenável e real, não é produzida pelo amor divino. O amor perfeito só pode ter criado filhos perfeitos. Essa é a nossa identidade espiritual. Quanto mais a gente compreende, mais a gente demonstra. E não conheço ninguém que tenha demonstrado absoluta perfeição no humano, mas a gente faz coisas muito bem feitas, que se aproximam da perfeição. Quanto mais a gente compreende, que somos a imagem e semelhança perfeita de Deus. O meio de se extrair o erro da mente mortal consiste em inundá-la com a verdade mediante torrentes de amor. Isso está na página 201. Então, realmente, quando estamos estudando a ciência cristã, a gente está inundando o pensamento com a verdade e com o amor divino. E isso vai tirando naturalmente o erro do nosso pensamento. Assim como se a gente tivesse um copo de água suja e a gente vai jogando água limpa, aquela água suja vai saindo, até que só fica água limpa. Isso é a nossa consciência. Quando a ciência cristã, a verdade e o amor divino vão entrando e lavando, até que não tem mais erro na nossa consciência. Na página 140, obedeceremos e adoraremos na proporção em que
entendermos a natureza divina e o amarmos com compreensão, sem mais contender quanto à corporalidade de nosso Deus, e sim regozijando-nos na sua afluência. Então aqui a senhora Ed, no original, usou afluência e não abundância. É a mesma palavra que estava ali antes, com a afluência da verdade ele venceu o erro. E aqui regozijando-nos na sua afluência. E eu fui ver no original, né, a palavra affluence, né, em inglês, significa realmente abundância, riqueza, mas tem esse detalhe da questão dos afluentes, né? Então, os afluentes de um rio são esses rios menores que vão desembocando num rio maior. Todos fazem parte da mesma cadeia hidrográfica, né? Então, você não pode separar o afluente do rio maior. Sem os afluentes, o rio maior não seria grande, né? Seria menor. Então, eu fiquei pensando nessa afluência, né? Afluência da verdade ou regozijando-nos na afluência de Deus. Porque a afluência de Deus é talvez o oposto dessa afluência dos rios, né? Porque ali os pequenos vão desembocar no grande. No caso, Deus é que é o grande e desemboca nos pequenos, que somos nós, vamos dizer assim, né? Como uma metáfora ali, uma figura de linguagem. Deus é a fonte infinita e aflui toda essa riqueza, toda essa saúde, todas essas qualidades, todo esse amor para cada um de nós, para cada um das suas criaturas, né? Dos seus filhos. Então é um afluir de Deus para nós, né? É do grande para os pequenos, vamos dizer assim, mas todos nós fazemos parte da mesma realidade, do ser divino, né? O princípio perfeito e a ideia perfeita, Deus perfeito, o homem perfeito, né? Deus e sua criação formam um só ser, né? Uma só existência, assim como o rio e seus afluentes formam um só, né? São um só. E então é interessante pensar, né? E daí tem essa pergunta, será que eu estou me regozijando na afluência de nosso Deus? Na riqueza de nosso Deus, na abundância de nosso Deus? Né? Ou estou só reclamando da falta, da carência, né? Então vamos nos regozijar na afluência de nosso Deus. Na seção 5, diz assim, na João 13, versículo 34. É um trecho muito interessante, que Jesus falou isso, ó. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E daí tem essa pergunta, mas por que Jesus falou novo, se é tão parecido com o velho? Amar o próximo como a si mesmo. O meu professor de ciência cristã, chama John Peterson, ele escreveu um artigo chamado O Novo Mandamento, né? E eu fui reler esse artigo ontem à noite, né? E justamente ele comenta que ele leu esse trecho e falou, mas por que falou novo se é igual ao velho? E ele não estava entendendo muito bem assim, né? Que na verdade Jesus falou amar o próximo como a si mesmo, que já estava citando Levítico. Está em Levítico esse trecho, né? Amar o próximo, amar a Deus acima de tudo é amar o próximo como a si mesmo. Quando o cara perguntou isso para Jesus, quais são os principais mandamentos, ele só citou o Velho Testamento. E aqui não, ele está falando, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É diferente, o diferencial é justamente assim como eu vos amei. Como que Jesus nos amou?
podemos dar muitas respostas, né? Uma delas poderia, ele deu a vida dele por nós, no sentido de que tem um trecho que a senhora Ed fala, ele deu a sua, esqueci o jeito exato que a senhora Ed falou, né? Entregou a sua vida humana em favor de todos os mortais, coisas assim, né? Mas é nesse sentido de sacro ofício, né? Ele sacrificou todo humano e ele se entregou inteiro à missão dele como Salvador, né? É assim que ele nos amou. Ele abandonou todo humano pelo divino. Então, será que Jesus tinha vontade humana de repente ter uma vidinha normal? Se casar, ter filho? Ele abandonou todo humano pelo divino, né? Se ele tinha desejos humanos, a gente não sabe, né? Porque ele se entregou plenamente ao Cristo, né? À natureza divina dele. E manifestou esse Cristo nessa missão terrena, que durou 3 anos, né? E ele entregou tudo por nós, né? Então, amar como Jesus nos amou é deixar todo humano pelo divino? Será que é essa a resposta, né? A gente pode pensar. E tem um outro trecho, deixa eu que eu escrevi tão fraquinho, que em João 15, versículo 9, Jesus escreveu: como o Pai me amou, assim eu vos amei. Permanecei no meu amor. Então é uma resposta a essa, né? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E daí ele falou: como o Pai me amou, assim eu vos amei. Então, como que Jesus nos amou? Com o amor que ele recebeu do Pai. Ele não amou com o amor que vem do humano, ele amou com o amor divino. Como o Pai me amou, assim eu vos amei. Então, também é uma outra resposta, né? A essa, vamos dizer, a pergunta: como que Jesus nos amou? Como eu posso amar aos outros com o mesmo amor que Jesus nos amou? Então é interessante, esse é o novo mandamento, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. É muita, vamos dizer assim, é muito interessante a gente pensar nisso, né? E procurar cumprir esse mandamento, esse aqui é o principal, né? Será que eu consigo amar aos outros com a mesma intensidade, com a mesma pureza que Jesus nos amou? E ele nos amou com o amor que Deus o amou. Então, será que eu consigo amar ao próximo com o mesmo amor que Deus me ama? Então, vamos aqui para o Romanos 12, versículo 10 em diante, né? Aqui, Paulo falando: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Ou seja, ele está repetindo que Jesus, bem-aventurados os pacificadores. Se possível, quando depender de vós, tende paz e não ficar brigando. Tende paz com todos os homens. E abençoai os que vos perseguem. Ele também está repetindo: amai os vossos inimigos, como Jesus já tinha falado. Abençoai e não amaldiçoeis. Hoje, em palavras que a gente está mais acostumado, amaldiçoar seria hoje xingar.
Então é tão comum a gente xingar os outros, né? Se não verbalmente, em pensamento. Eu viro e mexo, estou lendo uma notícia ali de algum ditador, aí já estou xingando o cara no meu pensamento. Né? Ou, né, de alguém que fez uma falcatrua, né? Eu estou xingando no meu pensamento. E aqui a Bíblia está falando, olha, não xingue, né? Abençoe. É difícil? É, porque humanamente a gente quer xingar. É o ego humano que está bravo com outro ego humano, e esse ego humano está xingando, está bravo. É ego humano, não é você, não sou eu. É um falso eu que está ali se manifestando na forma de um xingamento, né? Então, por isso que a gente tem que abafar o ego, né? Negar o ego, né? Se despojar do ego para conseguir justamente manifestar esse Cristo, essa natureza divina, né? Amar o próximo como a si mesmo, amar os inimigos. É o Cristo que ama, não é você, é a sua natureza divina. Ou é Deus que ama por seu intermédio, né? Eu vou amar como Deus me amou, né? Deus me amou até quando eu fiz coisa errada. Então, todos nós já fizemos coisas erradas e Deus continuava nos amando, né? E nós podemos amar com o mesmo amor que Deus nos ama. É um amor incondicional, é o amor que ama como o sol brilha. É um amor que ama, não escolhe para quem amar, não limita para um ou para outro, ama. Esse é o amor de Deus. Nós podemos amar com o mesmo amor com que somos amados. E aqui em 1 de João 4, versículo 6 em diante, né, o apóstolo João falou muita coisa boa também sobre o amor, né? Nós somos de Deus, não somos do mundo. Amados, amemo-nos uns aos outros porque o amor procede de Deus, não procede de nós, né? E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E aqui tem a melhor definição possível de Deus. Está aqui, né? Deus é amor. E, amados, se Deus nos amou de tal maneira, né, devemos nós também amar uns aos outros. E você vê como tudo é parecido. Né? Como Jesus falou, como o Pai me amou, eu também vos amei. Se Deus amou de tal maneira, devemos nós amar uns aos outros. Então, ontem uma pessoa no estudo falou assim, não, porque eu não consigo amar tais pessoas, é impossível. Sim, você não, mas Deus sim. Então, quando a gente acha que a gente não consegue amar, vamos lembrar, Deus consegue. Né? Deus ama. E Deus não está vendo um mortal pecador. Né? Deus está vendo o seu Filho perfeito. Né? E Deus é amor incondicional. Então, mesmo se a gente fala, eu não consigo amar, tudo bem, Deus consegue. E Deus consegue amar através de mim, por meu intermédio. É Deus amando, não é eu amando. Eu posso fazer um gesto de amor ali para uma pessoa que eu acho que não merece, porque na verdade é Deus amando por meu intermédio. Né? Quem está agindo é Deus, não eu. Se a gente se despoja do ego magoado, do eguinho bravo, do ego, e deixa Deus agir por nosso intermédio, a gente consegue amar os inimigos, consegue amar o próximo, né? Em Tiago 2, versículo 8. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo as Escrituras, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Eu achei bonito porque eu sempre conheci isso como a regra áurea. A regra áurea é fazer aos outros o que desejamos que eles nos façam. Aqui a lei régia
amar o próximo como a ti mesmo. É bem legal esses termos, né? Aqui na página 266, o amor universal é o caminho divino na ciência cristã. O amor universal, ao contrário do amor parcial, né? E aqui o amor está entronizado, na página 454. Mas o que vem antes, que não está na lição, eu gosto muito, né? O ódio humano não tem mandato legítimo nem reino. O amor está entronizado. E a gente vê nas notícias o ódio humano alegando que tem mandato legítimo e reino. Então, cada guerra, né, no momento, guerra na Ucrânia, guerra no Sudão, em Gaza, né, que já se acalmou, mas ainda estão ali sofrendo os efeitos da guerra, guerra em gangues no Haiti, né, e tem problemas com milícias islâmicas em vários lugares da África. Né, se a gente for enumerar, muitas alegações de que o ódio humano está reinando. Né? Mas não, o ódio humano não tem mandato legítimo nem reino. O amor é que reina, o amor que está entronizado. Quem está entronizado é o rei, é Deus, é o amor. Ele manda, ele tem poder. É o amor que tem poder, não o ódio. Né? O amor a Deus e ao homem é um verdadeiro incentivo tanto para curar como para ensinar, como para qualquer coisa que fizemos. Podemos ser movidos pelo amor a Deus e ao homem. Então, no meu trabalho, eu sou motivado pelo amor a Deus e ao homem. Para fazer esses vídeos, eu sou motivado pelo amor a Deus e ao homem. Né? É o verdadeiro incentivo para tudo que a gente faz, é o amor. Né? Na página 571. A todo momento e em todas as circunstâncias, vence tu o mal com o bem. Essa semana eu fiquei pensando, porque eu sempre meio que lia esse trecho de uma maneira diferente. Eu pensava, no momento certo, na circunstância certa, vence tu o mal com o bem. Né? E eu ficava esperando a circunstância certa. Mas não está falando assim, está falando a todo momento e em todas as circunstâncias. Vence tu o mal com o bem. Né? Então, não é esperar um momento que a gente acha certo, a todo momento é certo. Vence tu o mal com o bem. Conhece-te a ti mesmo e Deus te dará a sabedoria e a ocasião para teres a vitória sobre o mal. Revestido com a armadura do amor, tu não podes ser atingido pelo ódio humano. Mas aqui voltando à sabedoria, ocasião. Né? Eu ficava esperando, Deus vai me dar a sabedoria e a ocasião para eu vencer o mal. Mas a ocasião é agora. É sempre o eterno agora. Né? Para Deus, o único tempo de Deus é agora. Né? Claro que humanamente às vezes a gente tem que esperar, mas, cara, no absoluto só existe o agora. Né? E às vezes a gente fica esperando, é o humano ali que está esperando alguma coisa que não precisa esperar. Né? Pelo menos, né, cabe a cada um de nós ter esse discernimento, mas Deus já nos proporcionou a ocasião, e a ocasião é agora, né, para ter a vitória sobre o mal. Revestidos com a armadura do amor, tu não pode ser atingido pelo ódio humano. Então eu oro muito com esse trecho. Então, orando pelas pessoas na Ucrânia, todas elas estão revestidas com a armadura do amor, estão protegidas do ódio humano, né? Estão a salvo, não podem ser atingidas ou tocadas pelo ódio humano. Todas as pessoas no Sudão, né, em Gaza, todas aquelas famílias que aparentemente foram atingidas pelo ódio humano, vamos saber que todas estão revestidas com a armadura do amor. E as pessoas, né, na África,
na Venezuela, que aparentemente foram atingidas pelo ódio político, né, de um ditador, lá no Haiti, que, né, aparentemente quase toda a população é atingida pelo ódio, né, pelo ódio de gangues e de, né, mentes mortais em conflito, né, todos estão revestidos com a armadura do amor e não podem ser atingidos pelo ódio humano, né? E a gente aqui no Brasil, que aparentemente somos atingidos pelo custo Brasil, né? É o preço da desonestidade, do jeitinho brasileiro, né? De tantos escândalos de corrupção. Parece que somos atingidos por esse ódio, né? Mas todos estamos revestidos com a armadura do amor, né? Não podemos ser atingidos pelo ódio humano, isso é a verdade absoluta. E na verdade absoluta nem existe ódio humano, né? Só existe amor infinito, né? Então podemos saber, revestidos com a armadura do amor, só existe o amor, né? Não podemos ser atingidos por algo que Deus não criou, que é o ódio. Algo que não existe na realidade divina. Se o amor é tudo, é todo poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, oniação, não existe o ódio. Só existe o amor. Estamos revestidos com a totalidade do amor. E que o cimento de uma humanidade mais elevada unirá todos os interesses na única divindade. É isso que está escrito no original, né? O original não diz natureza divina, que é una e única. Todos os interesses na única divindade. Então, isso que constrói uma humanidade mais elevada. Todo mundo está interessado em Deus. E parece que todo mundo está interessado no dinheiro, né? Por isso que há tanto conflito. Mas se a gente pensar, o cimento que vai construir uma humanidade mais elevada é todos os interesses estarem em Deus, né? Na única divindade. Na página 469, com um único Pai, isto é Deus, toda a família humana consiste de irmãos, com uma mente única, ou seja, Deus ou bem. A fraternidade dos homens consiste no amor e da verdade. E tem a unidade do princípio e o poder espiritual que constituem a ciência divina. E essa semana eu estava pensando nisso, né, que eu li um outro trecho do Ciência e Saúde que fala, na página 205, né, que fala assim, a gente acredita quando a gente acredita que há muitas mentes governantes, né, isso impede o pendor normal do homem para a mente única, o Deus único, né? Só esqueci agora o trecho, como é que ele é, mas basicamente o que diz assim é que a gente só não consegue amar o próximo como a nós mesmos porque a gente acredita em muitas mentes, né? Então eu acredito que aquela pessoa tem uma mente separada de Deus, por isso, e faz coisa errada, por isso eu não amo ela, né? Se a gente compreendesse que todos temos uma mente única, né, o amar ao próximo como a si mesmo seria natural e mais fácil, né? E daí eu pensei em muitas pessoas que eu estava acreditando que tem uma mente separada de Deus e que eu não estava conseguindo amar essas pessoas, porque achava que elas eram incompetentes, desonestas, né? E eu não conseguia amá-las. Daí eu falei, não, compreender que existe uma mente única faz com que a gente ame o próximo como a si mesmo, né? Porque a gente vai vê-lo refletindo essa mente única, né? A mesma mente que a gente reflete. E aqui na página 248, o amor jamais perde de vista a beleza. O amor jamais perde de vista as qualidades divinas de seus filhos, né? Então Deus está enxergando todos belos,
santos, puros, honestos, íntegros. É assim que Deus criou a cada um de nós. Né? Competentes, inteligentes. Né? Então, por isso, o amor jamais perde de vista as qualidades que Ele nos deu. Né? Então, nós podemos também não perder de vista essa imagem e semelhança de Deus em cada um. Na seção 6, lemos em Romanos 8, 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus. Então, ninguém pode nos separar do amor de Deus. Nenhum vírus pode nos separar, nenhuma bactéria, nenhuma tempestade, nenhum frio, nem o calor, nenhum ditador, nenhum governante desonesto, nada pode nos separar do amor de Deus. Isso é muito importante a gente ter essa consciência. Né? E no Ciência e Saúde, página 192, lemos que tudo o que mantém o pensamento humano em linha com o amor despojado de ego recebe diretamente o poder divino. Então, sempre quando nós estamos com o amor despojado de ego, a gente está recebendo o poder divino, o poder do amor divino. A gente está refletindo o amor divino, está refletindo esse poder que é o amor. É o poder maior que existe no mundo. É o único poder verdadeiro, é o poder do amor. Quando o nosso pensamento está ali alinhado com amor, a gente recebe o poder de Deus. E na página 113, a parte vital, o coração e a alma da ciência cristã é o amor. Então, o amor é a parte vital, o coração e a alma da ciência cristã. Então, é muito bonito isso e é razão da gente ser muito grato, por estar ali desfrutando de todo esse amor que vem de Deus. E uma das expressões desse amor é a própria ciência cristã, que nos faz a gente ter consciência desse amor infinito de Deus. Sempre existiu e sempre vai existir, sempre foi amor infinito, mas quando a gente tem consciência desse amor, a gente desfruta muito mais desse amor divino. Então, muito obrigado por estar aqui comigo em mais esse vídeo e até a próxima.